O período que vai de 1889 a 1930 é conhecido como República Velha. Este período da história do Brasil é marcado pelo domínio político das elites agrárias mineiras, paulistas e cariocas. O Brasil firmou-se como um país exportador de café. A indústria teve um significativo avanço. Na área social, várias revoltas e problemas sociais aconteceram em todo o território brasileiro. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história da República Velha no Brasil. Posso ser presidente do Brasil. Posso ser quem eu sempre sonhei em ser. O período denominado de República Velha foi marcado por vários acontecimentos, como, por exemplo, a República da Espada, do ano de 1889 a 1894. Em 15 de novembro de 1889, aconteceu a Proclamação da República, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Nos 5 anos iniciais, o Brasil foi governado por militares. Deodoro da Fonseca tornou-se chefe do governo provisório. Em 1891, renunciou e quem assumiu foi o vice-presidente Floriano Peixoto. O militar Floriano, em seu governo, intensificou a repressão aos que ainda davam apoio à monarquia. A Constituição de 1891, primeira Constituição da República. Após o início da República, havia a necessidade da elaboração de uma nova Constituição, pois a antiga ainda seguia os ideais da monarquia. A Constituição de 1891 garantiu alguns avanços políticos, embora apresentasse algumas limitações, pois representava os interesses das elites agrárias do Brasil. A nova Constituição implantou o voto universal para os cidadãos. Porém, as mulheres, os analfabetos e os militares de baixa patente não podiam votar. A Constituição instituiu o presidencialismo e o voto aberto. Aqui acredita em esperança, dias melhores. Quem acredita sempre alcança. A República das Oligarquias. O período que vai de 1894 a 1930 foi marcado pelo governo de presidentes civis, ligados ao setor agrário. Estes políticos saíam dos seguintes partidos: Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. Estes dois partidos controlavam as eleições, mantendo-se no poder de maneira alternada. Contavam com o apoio da elite agrária do Brasil. Dominando o poder, estes presidentes implementaram políticas que beneficiaram o setor agrário do país, principalmente os fazendeiros de café do Oeste Paulista. Surgiu neste período o tenentismo, que foi um movimento de caráter político-militar liderado por tenentes, que faziam oposição ao governo oligárquico, defendiam a moralidade política e mudanças no sistema eleitoral, como, por exemplo, a implantação do voto secreto e transformações do ensino público do Brasil. A Coluna Prestes e a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana foram dois exemplos do movimento tenentista. A política do café com leite. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro. A maioria dos presidentes desta época eram políticos de Minas Gerais e São Paulo. Estes dois estados eram os mais ricos da nação e, por isso, dominavam o cenário político da República.
saídos das elites mineiras e paulistas, os presidentes acabavam favorecendo sempre o setor agrícola, principalmente do café, que eram os paulistas, e do leite, que eram os mineiros. A política do café com leite sofreu duras críticas de empresários ligados à indústria, que estavam em expansão neste período. Se por um lado a política do café com leite privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura e da pecuária na região sudoeste, por outro, acabou provocando um abandono das outras regiões do país. As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste ganharam pouca atenção destes políticos e tiveram seus problemas sociais agravados. É por isso que pedimos proteção à voz me ser, homem por nós escolhido para as rédeas do poder. Mas doutor dos 20 estados, temos 8 sem chover. Como vê, quase a metade do Brasil tá sem comer. A política dos governadores. Montada no governo do presidente paulista Campos Salles, esta política visava manter no poder as oligarquias. Em suma, era uma troca de favores políticos entre governadores e presidente. O presidente apoiava os candidatos dos partidos governistas nos estados, enquanto estes políticos davam suporte à candidatura presidencial e também durante a época do governo. O coronelismo. Coroné Pedro do Norte, um homem forte, coroné do bigodão. Amigo do amigo, inimigo é inimigo, dizendo sim é sim, dizendo não é não. A figura do coronel era muito comum durante os anos iniciais da República, principalmente nas regiões do interior do Brasil. O coronel era um grande fazendeiro que utilizava o seu poder econômico para garantir a eleição dos candidatos que apoiava. Era usado o voto de cabresto, em que o coronel, o grande fazendeiro, obrigava e usava até mesmo a violência para que os eleitores do seu curral eleitoral votassem nos candidatos apoiados por ele. Como o voto era aberto, os eleitores eram pressionados e fiscalizados por capangas do coronel para que votassem nos candidatos indicados. O coronel também utilizava outros recursos para conseguir os seus objetivos políticos, como, por exemplo, a compra de votos, votos fantasmas, troca de favores, fraudes eleitorais e violência. O Convênio de Taubaté. Essa foi uma fórmula encontrada pelo governo republicano para beneficiar os cafeicultores em momentos de crise. Quando o preço do café abaixava muito, o governo federal comprava o excedente de café e estocava. Esperava-se a alta do preço do café e então os estoques eram liberados. Esta política mantinha o preço do café, principal produto de exportação, sempre em alta e garantia os lucros dos fazendeiros de café. A crise da República Velha e o golpe de 1930. Em 1930 ocorreriam eleições para a presidência e, de acordo com a política do café com leite, era a vez de assumir um político mineiro do PRM. Porém, o Partido Republicano Paulista, do presidente Washington Luiz, indicou um político paulista, Júlio Prestes, para a sucessão, rompendo com o café com leite. Descontente, o PRM junta-se com políticos da Paraíba e do Rio Grande do Sul e forma-se a Aliança Liberal para lançar à presidência o gaúcho Getúlio Vargas. Júlio Prestes saiu vencedor nas eleições de abril de 1930, deixando descontentes os políticos da Aliança Liberal, que alegaram fraudes eleitorais. Liderados por Getúlio Vargas, políticos da Aliança Liberal e militares descontentes provocam a Revolução de 1930. É o fim da República Velha e o início da Era Vargas. O que você faria se fosse presidente por um dia? Colocava o pé na mesa, criava um feriado do tribunal.
construía uma ponte, pedia mesa ao Banco Central. Banco Central. Teve um presidente que não fez diferente, Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Militar engajado, proclamou a república do seu lado. Floriano Peixoto, chefe da República Velha, marechal de ferro da Guerra do Paraguai. O que você faria se fosse presidente por um dia? O que você faria se fosse presidente por um dia? Prudente de Moraes, primeiro a governar São Paulo. Governar São Paulo. Época do café, oligarquias pra ninguém botar fé. Bota fé. Washington Luiz repetia a sua frase mais clássica: questão social é questão de polícia. 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 O que você faria se fosse presidente?